Olá pessoal, sou Eduardo Roberto, sejam bem-vindos ao canal e vamos então fazer a nossa primeira aula de montagem do dashboard para o Covid. Nós vamos montar um painel parecido com esse, onde podemos selecionar se estamos avaliando casos e mortes por unidade da federação, e ele vai apresentar esse gráfico com as cores e ele vai mudar a cor conforme atualiza a base de dados, ok? Então, acompanhe essa primeira aula. Nessa primeira aula nós vamos fazer a conexão com a base de dados e criar esse primeiro gráfico aqui. E depois, na segunda aula, nós vamos montar mais complemento desses painéis e a montagem do gráfico e atualização dessa base, ok? Então, fique com a gente e acompanhe e vamos lá, nossa primeira aula, montando um dashboard da média móvel da Covid-19, ok? Começando. Muito bem, então a primeira coisa que nós vamos fazer é montar aqui vamos criar um novo arquivo. Eu vou deixar esse arquivo pronto para a gente usar ele como base, né? Vamos criar um novo arquivo, esse é um arquivo novo e vamos criá-lo, vamos arquivo salvar como, vamos salvar aqui na área de trabalho, vai ser aula Covid, né? E vamos salvar ele como XLB para que ele fique preparado, porque no final na segunda aula nós vamos incluir uma macro para que ele atualize automático, para fazer algumas brincadeirinhas aqui, ver uma mensagem para a gente. É um VBA bem basiquinho, tá? Mas vamos salvar ele como XLB. O XLB, além de trazer ele com menor tamanho, né, ele também habilita todas as funções, ou seja, então a gente não vai perder nada das nossas funcionalidades, ok? Então vamos lá, salvando. Vamos salvar aqui. E perfeito. Então tá ok, tá salvo. Beleza, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer a conexão com a base de dados. É uma base web, então vamos lá no nosso configuração. Eu tenho aqui o endereço. Vou copiar o endereço aqui. Copiar o endereço. Muito bem. Vamos ver aqui então, pessoal, ó, em dados, obter dados, né, de outras fontes da web. Muito bem. Dou um Ctrl V, que é o URL, é um repositório que é atualizado diariamente pelo Ministério da Saúde, e aí nós vamos dar um OK, ele vai trazer as informações, temos que aguardar um pouquinho. Lembrando que isso é uma função Power Query, Power Pivot, que não tem nas versões mais antigas do Excel. Então, se você não tem uma versão anterior a 2016, pode ser que, dependendo do pacote que você tem, não tenha isso disponível, mas esse arquivo estará disponível lá na sua para download e você depois me pede o link que eu passo para vocês o link. Ok? Muito bem. Eu vou aqui transformar os dados, porque os dados basicamente já vêm preparados, nós temos que fazer apenas um ajuste nessa base de dados. E aqui nós temos que filtrar algo, porque quando ele traz as informações, vocês verão que aqui, ó, ele traz, no estado, ele traz um total também, né? Então nós vamos vir aqui e vamos tirar esse total. Vamos falar que eu não quero esse total e vou dar um aplicar, ok? Vou dar um fechar e carregar. Basicamente é isso. O resto já vem carregado, dividido por colunas, são mais de 400 mil linhas. Vamos ver, esperar um pouquinho, ele vai carregar. Muito bem, aqui está. Então ele carregou 411 mil linhas, né? Vamos dar uma avaliada na base, como é que ela está. Trouxe a semana, o país, estado, cidade, qual é o código do IBGA, código da região, nome. Aí tem novas mortes, novos casos, total de casos, aí tem mortes por milhão. Não vamos usar muito essas informações. E se nós viemos aqui para o final, Ctrl setinha para baixo, você vê que tem 411 mil linhas, é bastante coisa. Ok? O que nós vamos precisar fazer aqui é um ajuste nessa base de dados. O que nós temos que incluir? A gente vai ver que no gráfico nós temos uma cor para dia de semana e outro tom de azul para quando é final de semana. Isso porque os hospitais, os postos, eles têm dificuldades de lançar informações aos finais de semana por menos pessoal trabalhando. Então a ideia é que a gente dê uma mudada na cor da barra para que a gente possa ficar claro que trata-se de um final de semana, não que o número esteja menor por redução do número de casos ou de mortes. Então,
vamos sim mudar aqui vamos então incluir essa informação. Daí nós vamos usar uma função que chama-se dia da semana. Então eu vou pôr aqui de semana, né, que é para a gente identificar o dia da semana. O dia da semana ele é uma função que traz, olhando uma data, ele traz para nós um número. Então ele traz 1, 2, 3, 4 até 7, e aí ele varia, tem várias possibilidades, tá? Eu vou pôr as possibilidades aqui na tela para que vocês possam ver. Mas nós vamos usar a opção 2. Qual é a vantagem de utilizar a opção 2? A opção 2 ele vai fazer o seguinte, ele considera sábado e domingo, dia número 6 e 7. Então 6 é sábado e 7 é domingo. Então fica muito fácil para a gente falar, tudo que for maior que 5 é final de semana. E tudo que for menor que 5, menor ou igual a 5 é dia de semana. Então vamos usar a função. Como é que é? Eu venho aqui, função, né? Vou digitar ela para que ele possa trazer vai ser igual, dia... Então, dia da semana, essa função aqui, ó. E ele pergunta, qual é o número? Vai estar tendo uma obra aqui, pessoal, então não se preocupe um pouco com o barulho, mas a gente vai tentar minimizar. Eu marco aqui qual que é o dia de semana, legal? E ele veja as opções aqui, olha. 1 é domingo e 7 é sábado, ó. 1 é segunda e 7 é domingo. Então, tem aqui várias possibilidades, legal? Então, aqui para nós fica mais fácil, para depois, quando formos acertar a fórmula, é que a gente só precisa pôr um critério. Se for menor ou igual a 5 ou se for maior que 5. Né? Fica bem mais simples. Então, eu vou pôr a opção 2. Ele vai trazer segunda-feira como sendo o número 1 e assim sucessivamente. Ele vai fazer a conta e vamos ver como ficou. É somente esse ajuste que eu preciso fazer na base. E veja, como isso é uma tabela, e eu vou mudar o nome da tabela aqui agora, só para também ficar fácil na hora de construir as contas. Você veja, ó, 6 e 7 aqui é final de semana, ó, segunda, terça, aqui é segunda. Então, eu poderia pôr, mas eu não poderia pôr segunda, terça, posso. Eu posso vir escolher e fazer uma tabelinha para que ele substitua 1, 2, 3 por segunda, terça, quarta, ou segue, ter, independente. Mas para nós aqui não é esse o objetivo. O objetivo é só que ele separe os dados de quando é final de semana dos dados de dia de semana. Então não há necessidade da gente incluir mais uma função aqui. Eu vou depois criar um vídeo só mostrando como é que faz para você criar os dias da semana usando essa função dia da semana, ok? Beleza, eu vou mudar aqui, ó, vou design de tabela, eu vou mudar isso aqui, vou chamar para ficar, porque o nome é bem grande, vou pôr tbase. Vou chamar isso aqui de tbase, né, para a gente saber que essa é a tabela base. Muito bem? Então aqui vai ser a base, eu vou chamar de base aqui, né? E nós vamos criar um que chama configuração. Aqui nós vamos fazer toda a nossa configuração para depois criarmos o nosso banco de dados. Se a gente olhar o nosso arquivo original lá, a gente vai ver aqui no nosso dash, tem um botõezinhos aqui de casos e mortes. Nós não temos essa informação lá no nosso dash. Então, como é que a gente vai criar isso? Então, a primeira coisa, vamos criar isso. Eu vou chamar isso de medidas. Então, aqui eu vou criar um que chama medidas, né? E aí vai ter casos e mortes. Legal? E vou marcar essa área. Ctrl Alt T. É um atalho para incluir. Vou falar que tem um cabeçalho. Vou fazer que seja uma tabela. Vai ser a tabela de medidas, né? Medidas. Legal. É uma tabela de medidas que tem casos e mortes. Então, para que eu fiz isso? Porque isso me permite, quando eu desenho essa área como tabela, eu posso facilmente inserir uma segmentação de dados. Vem aqui, ó, design de tabelas, inserir segmentação de dados pela medidas, ok? Ele criou medidas, olha, vem aqui configurações e tira esse título que eu não gosto, né? Mas aí é uma questão de gosto mesmo, reduz o tamanho, veja que eu tenho casos e mortes, tá? O único problema utilizando dessa forma, é que vejam que quando eu filtro casos e mortes, ele oculta a linha tá vendo que está filtrado com um azulzinho aqui, olha, ficou azul, é diferente, nós vamos ver num outro exemplo que eu vou fazer para os estados, é diferente quando é uma tabela dinâmica, ele tem esse detalhe. Então isso, como eu resolvo, como é que ele vai fazer a conta para casos e mortes? Primeira coisa é o que eu preciso indicar, eu preciso que em algum lugar ele indique para mim, e não adianta eu falar linha, porque a linha não muda, olha, veja, se eu for em casos, ele mudou para a linha 3, ó, e se eu for em mortes, ele mudou para a linha 4, legal? Como é que ele vai, em algum momento, ler e saber que está selecionado casos ou que está selecionado mortes? Legal? Vamos pôr tudo aqui primeiro. Muito bem. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coluna aqui, uma coluna que vai fazer essa leitura para a gente. Eu vou chamar isso aqui de 1 e de 2. E vou pôr aqui um subtotal.
A vantagem do subtotal é o subtotal 9, que nós vamos subtotal 9, ele está somando. Ele vai somar o 1 e o 2, legal? E vou fechar. Qual a vantagem do subtotal? O subtotal é o seguinte, quando você oculta uma linha no subtotal 9, ele para de somar a linha. Quer ver? Ó, vou pôr mortes, olha o que vai acontecer. Ele vai mudar o total de 3 para 2. Se eu ponho casos, ele vira 1. Legal. Então agora ele já está aprendendo o que é quando eu cliquei 1 ou quando eu cliquei 2. Então vamos fazer uma regrinha aqui? Beleza, vamos aqui. Então vamos tirar o filtro, né? Vou selecionar todos. Eu vou falar o seguinte, é o seguinte, amigão. Ó, vou pôr aqui um se aqui for igual a 1, então é casos. Se não, vai ser mortes. Eu vou fazer o seguinte, eu quero deixar como padrão, se deixar os dois desflegados, ou sem flag nenhum, que ele como padrão, quero que ele calcule como mortes, porque eu acho que mortes é o que mais preocupa, né? Então vamos pôr como mortes. Então ele vai avaliar. Então pus entre aspas casos e mortes, tem que pôr entre aspas para ele escrever o texto. Então falar assim, se for 1, você escreve que é casos. Se for diferente de 1, escreve mortes, tá? Legal? Então ele vai fazer, olha aí. Então, como não tem nada flegado, é morte. Se eu clicar em casos, ele vira casos. Se eu clicar em morte, ele vira morte. Então já está começando a funcionar a nossa planilha. Legal, por quê? Porque depois eu vou fazer uma fórmula. Quando eu fizer a fórmula da medida, eu vou pedir para ele ler, verificar. É casos ou vai mortes? Se for casos, ele vai buscar numa coluna. Se for mortes, ele vai buscar em outra coluna. Vai ficar show de bola, vocês vão ver. Beleza, vamos tirar aqui, deixar os dois desflegados para que a gente possa ter. Isso aqui depois a gente vai jogar no nosso, que chama dash, vou deixar ele aqui, a gente vai usar ele daqui a pouco. Beleza? Então fizemos esse filtro usando a função tabela segmentação de dados. Agora existe vamos fazer um outro filtro. Se a gente olhar o nosso gráfico original, nós temos aqui as unidades da federação, os estados. Então, essa informação tem lá na nossa base. A gente vem aqui, inserir tabela dinâmica, né? Aí eu vou falar que eu quero uma planilha já existente, vou vir aqui na configurações e eu quero que ela fique aqui, por exemplo, na linha 10. Só perfeito. Ele vai incluir uma tabela dinâmica. Muito bem. E aqui eu vou puxar o estado para cá, para a linha, para ele trazer linhas, e vou querer que ele suma aqui com esse total. Né? Então eu vou remover aqui o total geral, porque eu não preciso disso aqui. Muito bem. Legal, olha só o que ele fez aqui. Agora daqui eu posso inserir a design ou análise de tabela dinâmica. Eu venho aqui, segmentação de dados, ele vai trazer todos e eu posso pôr o estado. Muito bem. Por que eu fiz isso? Eu não vou usar essa tabela aqui, mas eu queria mostrar para vocês como é que fica diferente daquele outro caso. Se eu, por exemplo, filtrar a mapa, olha o que acontece. Não tem filtro, é diferente do caso aqui, ó. Que ele fica azulzinho e oculta a linha 4. Né? Quando isso aqui no formato de tabela. Quando é tabela dinâmica, tem que tomar cuidado. Aí tem outro formato. Legal? Qual é a desvantagem desse aqui? A desvantagem desse é que eu tenho que estar preparado para que ele ocupe todas as linhas. Tá? Então eu tenho que estar preparado que ele vai usar até a linha 37. Então eu vou até fazer uma marcação aqui. Eu não posso usar daqui para cima. Por quê? Eu posso estar com tudo desflegado. Legal? E eu vou fazer uma fórmula aqui. Vai ser uma fórmula bem legal. Eu vou usar um conte valor. Vou usar um conte valores. Vou mandar ele contar os valores daqui até aqui, ó, daqui até aqui. Ele vai fazer o seguinte para mim, olha só que bacana. Ele contou, deu 27, são 27 unidades da federação, 26 estados mais o Distrito Federal. Se eu pôr Rio Grande do Sul, olha, ele conta 1. Se eu tiro o Rio Grande do Sul, ele conta os 27. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Daqui eu vou editar essa forma. Vou pôr se isso aqui for igual a 1, o que eu falo para ele? Eu falo, copia a linha 11. Por quê, pessoal? Como é uma tabela dinâmica, ele ajusta, ele não filtra, ele leva os valores lá para cima. Então eu não preciso mais fazer aquela brincadeirinha do 1, 2 que eu fiz lá. Eu preciso simplesmente indicar para ele que é para ele pegar o primeiro. Agora, e se não for, o que eu quero que eu faça? Se não for, eu quero que ele ponha asterisco. Por quê? Porque eu vou usar a função coringa na conta lá, quando fizer a medida, para ele trazer o Brasil todo. Então, ele vai trazer ou assim, asterisco, ou vai trazer o estado. Então, agora já brinco aqui, eu já consigo fazer com que ele traga ou um ou outro. Bacana? Legal, né? Muito bem. Ok, daqui eu venho aqui e vou remover essa
Vou configurar a segmentação de dados aqui, vou tirar esse cabeçalho que eu não gosto disso, vou pôr aqui para 2, deixar ele já mais ou menos preparado para que a gente faça depois lá no nosso dashboard. Então aqui temos 2 filtros, que depois a gente vai jogar para lá, já estão preparados aqui os filtros. Lembrando que eu não posso usar essas colunas, nessa coluna B, esses valores aqui, porque eu posso estar eventualmente com todos acionados. Beleza? Até aqui perfeito, né? Então tá muito bem. Eu vou até copiar aqui esses valores, porque eu vou precisar dessas unidades da federação para depois montar o gráfico. Eu vou copiar ele aqui embaixo. Ó. Vou copiar como valor, porque eu vou precisar dessas unidades da federação para quando eu fizer aqui no nosso... Deixa eu voltar lá para o original. Vou fazer esse mapa aqui, onde ele vai colocar as cores de acordo com o cálculo, né, da média móvel. Muito bem. Então, se a gente vê aqui, na verdade ele não muda aqui conforme eu faço a seleção das unidades da federação. Ele só muda se eu escolho casos ou mortes. Ele faz análise entre casos e mortes, mas ele não muda de acordo com a unidade da federação, porque é uma análise global, aqui você está analisando o país como um todo. Perfeito? Então vamos lá. Voltando, o que mais eu preciso saber? Eu preciso saber qual foi a data da última, né? A última data. Né? Então, qual foi a última data? O que eu faço? Eu venho aqui e faço um máximo. Eu venho aqui e falo qual que é o máximo lá da minha base. Aqui tem valor lançado. Eu venho aqui no date, a base, ele vai me trazer qual que é a data. Ele traz um formato numérico, vem aqui e fala que eu quero agora uma data abreviada. Muito bem. Ok. E quero a data base. O que é a data base, pessoal? A data base vai ser assim. Eu sempre vou comparar. Para fazer a coloração lá das unidades da federação, eu vou precisar saber o seguinte. Legal. Eu vou comparar quanto eu tenho de mortos, qual é a minha média móvel de hoje, com a média móvel de 14 dias atrás. O percentual que der é que vai definir se eu estou em crescimento ou se eu não estou em crescimento. Ok? Então eu vou fazer esse aqui, menos 13 dias. E por que eu faço menos 13 dias, pessoal? Não 14, porque o pessoal fala em 14. Mas é 14 dias. É que o dia 10, ele mesmo já é um dia. O 23 também. Se a gente fizer entre 10 e 13, você vai ver que dá 14 dias. Então, só precisa retirar 13 só. Ok? É para isso. Muito bem. E aqui eu vou fazer a nossa tabela que vai gerar esse gráfico aqui, ó. Vai gerar esse gráfico. Para a gente começar a montar o nosso gráfico. Beleza. Como que vai ser? Eu vou ter a data. Eu vou ter a medida da semana. E vou ter a medida de final de semana. Vou ter a soma e vou ter a média móvel. Então, vou ter esses média móvel. Legal. Então, eu vou ter esses quadrantes aqui. Vou até fazer uma bordinha aqui para nós. Beleza. Ok, vamos aqui. Vamos mexer aqui. Deixa eu ver. Aqui não tá. Muito bem. Legal. Como é que eu faço aqui? Bom, o primeiro valor que eu preciso colocar é o último. É por onde começa. E aqui eu vou tirando um dia. Vou pegar esse aqui, menos 1. Aí vou tirando um dia para a gente fazer lá, vamos pegar aí uns 120, 90 dias, sei lá, vamos ver aqui quanto que vai dar aqui. Né? Aqui deu quantos? 30 dias, né? Então, vamos pegar aqui, vamos levar mais. 80 dias, opa, peguei errado, peraí, bobagem. Vamos pegar ela aqui. Vamos copiar. Ok, vamos fazer até abril. Até março, sei lá. Vamos aqui. Você vê que ele está regredindo a nossa tabela, não tem problema nenhum, né? Até para que a gente possa considerar aqui nossa base de dados maior possível. Ok. Acho que daqui tá bom. Eu tenho um volume grande de informações. Estamos aqui com 140 dias, não tem problema. Muito bem, vou aqui, vou até fazer um... Okay. Beleza, vamos fazer essa fórmula agora com muito cuidado, com muita tranquilidade, para que a gente possa entender ela e extrair o máximo de aprendizado de como faço uma fórmula dessa. Eu preciso fazer uma soma, dependendo da unidade da federação e da medida selecionada. Tá? Mas primeiro, para facilitar, eu vou primeiro fazer com os casos. Vamos analisar os casos. Então vamos criar só a fórmula de casos e depois a gente vai fazer uma condicional. Quando for caso,
ou quando for morte. Então, primeiro vamos pensar em casos. Então, comece assim, quando você vai fazer uma fórmula desse tipo, pense mais no simples, depois você vai adicionando as complicações, porque se você for direto para o final, você vai se perder e não vai conseguir chegar em algum lugar. Então vamos começar com um soma-Cs. Por quê? Porque nós teremos vários critérios. Então a primeira coisa que ele pergunta na sintaxe do soma-Cs é qual o intervalo de soma. E inclusive esse vai ser o que vai mudar quando a gente fizer lá casos de morte, mas por enquanto não se preocupe com isso. Legal. Qual o intervalo de soma? Eu venho no base e falo assim, o intervalo de soma vai ser os novos casos, ó, new cases, tá? Então eu venho aqui e falo assim, ó, eu vou lá no base e vou pegar os novos casos. Então tá selecionado. Então é esse aí. Qual é o critério 1? O critério 1 é data. Então a primeira coisa que eu quero ver, qual é na data? Na data que eu estou falando. Venho aqui na data, seleciono o data. E qual é o critério? Eu venho lá e seleciono a célula. Beleza. Vou dar um F4, travei tudo. Esse outro F4, eu travei a linha e com outro F4 eu travei a coluna. Eu quero travar a coluna para que quando eu copie essa fórmula para o lado, não tenha problemas. Beleza? Então aqui está feito o primeiro critério. Qual é o segundo critério? Nessa medida não é o da semana? Então eu quero analisar só se esse dia for um dia de semana, que não seja um fim de semana, para ele não somar. Então, muito bem, vamos lá. Então, volto na base, clico em dia de semana, outro critério, eu não fechei a parede, estou adicionando critérios. Outro critério é o dia de semana, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu quero que seja menor ou igual a 5, ou menor que 6. Também é uma alternativa, beleza? Então ele vai pegar tudo que for menor que 6. Eu não vou fechar ainda, estava fechando, mas não preciso fechar ainda. E o próximo critério é qual é a unidade da federação. A unidade da federação eu vou vir aqui, vou pegar os estados, né? Deixa eu tirar isso aqui da frente. Clico aqui em estados, olha lá. Ele trouxe estados e vou falar que o estado tem que ser igual, pessoal, àquela célula aqui, ó. Né? Essa célula aqui, que aqui ele vai estar escrito estado. E aqui eu tenho que travar ela inteira, porque não é para mudar. Esse não é para mudar, para ficar travado, porque depende se eu mudar ou não. E vou dar um OK. Beleza, fechei, fechou. Ótimo. Se vier aqui copiar, olha o que vai acontecer no dia 18 e 19. Dá uma olhada. Olha lá. 0. Por que ele trouxe 0, 18 e 19? Porque é o final de semana. E eu falei para ele que tinha que ser menor que 6. E aqui 18 e 19, 18 é 6 e 19 é 7, porque 18 é um sábado e 19 é um domingo, está como 7. Então ele está filtrando. E por que ele está trazendo esse valor? Porque eu estou com todo o país. Não estou só São Paulo, só para a gente ver como acontece. É o que acontece, ele mudou os números e trouxe os dados de São Paulo. Muito bem, então está funcionando a nossa fórmula base. Essa fórmula base está funcionando. O que não está funcionando ainda é pegar se é casos ou se é mortes. Não tem problema, calma que a gente vai chegar lá. Então vamos ver. Como é que eu vou fazer se é casos ou mortes? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa fórmula e eu vou fazer o seguinte aqui, ó, só para a gente ver aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar assim, olha, amigão, é o seguinte, se, abre parênteses, né? Se aqui for igual a, eu vou escrever casos, é uma forma, tá? Não tem certo e errado no Excel, tem formas de fazer. Se for igual a casos, é isso aqui que você tem que fazer. Beleza? Eu vou dar até um Alt Enter, ó. Se for casos, você faz isso aqui, né? E se não for casos, eu vou dar um Alt Enter, eu vou copiar essa mesma fórmula, porque ela não muda nada, só que, em vez de ser casos, eu vou fechar aqui, só que em vez de ser casos, o que vai ser, pessoal? Vai ser novas mortes. Olha, eu mudo aqui a coluna para mortes, porque a única coisa que vai mudar é a coluna que eu vou somar. Ao invés de somar casos, eu vou somar mortes. Então, se for casos, ele vai fazer a primeira conta. Se for mortes, ele vai fazer a segunda. Entendeu como funciona? Beleza. Como ele está como mortes, ele trouxe 362. E as outras 1677. Quer ver? Ó? Eu vou agora, esse aqui está como 1677. Eu vou copiar essa fórmula aqui para baixo. 361. Quer ver? Ó? Agora era 1677. Eu vou mudar aqui para casos. Opa, olha um erro que eu fiz aqui, ó. Eu não travei, G1 tem que travar. Travei aqui, ó, casos, ele tem que ser casos, tá? Aí agora sim, porque ele tem que ser absoluto. Eu não travei, foi um erro meu na hora de digitar. Então, ó, travei, pronto.
Aí tá feito. Então agora ele mudou, tá perfeito, ó. A fórmula está perfeita. Agora eu só preciso criar a fórmula, vim aqui, copiei ela, dei um F2, copiei ela para cá, jogo ela no final de semana, jogo ela aqui no final de semana, dou um Ctrl V, só que eu mudo aqui, em vez de ser menor que 6, será maior que 5, né? Que é o caso do final de semana, maior que 5, ótimo, perfeito. Esse aqui será a soma, né? Vai ser a soma deste mais esse, né? Quando eu fizer a cópia, vem aqui, marco os 3, clico no canto inferior esquerdo aqui, ele faz a cópia para toda a parte inferior da tabela, até onde ele encontra valor. Veja que ele foi até o final, ele foi até 6 de março, ótimo, perfeito. E a média móvel agora, vem aqui, faço a fórmula média, né? Pego a média e faço a média 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, marco 7 dias, né? 1, 2, 3, olha, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá certinho, até porque tá 47. Aí tem outra vantagem, como eu não marquei, como eu não travei referência absoluta, tá com referência relativa, o que acontece, quando eu mando ele copiar para baixo, vejam que ele já assume automaticamente que ele tem que pegar do dia para menos 7, olha lá. Ele faz já a conta certinha para todos eles, ok? Então, isso fica muito mais fácil para a gente poder montar o nosso gráfico. Então agora vamos efetivamente montar o nosso gráfico, né? Vou dar um salvar aqui para dar sorte. Salvando. E agora vamos aí ao nosso... Muito bem. Então vamos agora montar o nosso gráfico. Para isso eu vou montar uma outra planilha aqui, vou dar mais uma aqui. Vou chamar ela de Dash, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aquele fundo que tem lá na outra para ficar mais fácil. Então vem aqui, copio essa figura, jogo ela para cá, né? Essa figura é só uma tela de fundo, e eu vou pegar o coronavírus aqui, ó, que tem aqui. Tem aqui. Isso eu peguei na internet, tá, pessoal? Essa figura. Venho aqui, ó, e jogo ela aqui. Legal. Vou pôr ele para cá assim, mais ou menos. Vou pôr isso aqui para frente, trazer para frente. Muito bem. Eu tenho uma transparência, né? Na verdade, o que é isso? É uma figura, um quadrado que eu fiz com uma certa transparência e joguei ele para cá. E aí eu posso brincar aqui com a figura, jogar ela mais para cá, se for o caso. Né? Para dar essa ilusão de que a figura toda está assim. Muito bem. Perfeito. Ok. Então aqui está montado a nossa base, onde a gente vai montar agora aqui toda a nossa brincadeira E aqui você, claro que é o gosto do freguês, as cores, o formato aí não é muito importante, nós estamos fazendo bem parecido com o que tem da Globo lá, para a gente ter isso como inspiração. Que é o que basicamente o seu chefe vai pedir. Aí você vai usar as cores da empresa que você está trabalhando ou algo parecido com isto. Muito bem. Ok, estamos com 30 minutos, então agora vamos montar o gráfico. Ok? Então montamos aqui na aula. O que nós temos que fazer? Eu vou pegar aqui, ó, desde a data até a medida de semana, vou selecionar essa aqui e vou inserir um gráfico. E vou selecionar, pessoal, o gráfico aqui, ó, coluna 2D empilhados, que ele vai empilhar um e o outro, olha. Então ele tem a medida de dias de semana e a medida de final de semana. E se a gente ver aqui, ó, como nós estamos trabalhando agora, aqui nós estamos com o caso de... estamos trabalhando com as mortes, né, por um determinado. Eu vou tirar esses elementos que não agregam muita coisa, ok? Depois a gente vai tirar isso aqui também. Vou pôr uma linha de fundo. Vou deixar sem preenchimento para ele ficar transparente. Bacana. E vejam que eu tenho aqui dois gráficos. Olha, eu tenho o gráfico quando ele fica de final de semana, ele está laranja aqui, né? Aqui as cores que eu vou usar é o meu gosto. Quer dizer, eu posso vir aqui agora e pegar séries, né? Então, por exemplo, séries de dia de semana, né? E vim aqui e vou preencher com outra cor. Ah, não quero esse azul, eu quero um azul mais claro. Tá aqui, legal. Aí eu vou pegar outra série. Vem aqui, vou clicar na série final de semana. E aí eu vou pegar, não quero esse azul, quero esse azul mais escuro aqui. Então aí ficou um pouco mais escuro.
Aí eu gosto do freguês, como a gente vai fazer. Perfeito. Legal, tá bom, Edu. E agora, como é que eu adiciono lá a média móvel, que é aquela linha? Ótimo, então vamos lá. O que eu vou fazer? Então agora é bem complicado. Eu vou ter que vir aqui, ó. Ixi, vou lá pra cima. Vou aqui pra cima. Vou ele aqui para cima. Tá? Tudo bem. Ok. E vou pegar toda essa média móvel aqui, ó. Dou um Ctrl C. Veio no gráfico, dou um Ctrl V. O que acontece? Vejam que ele adicionou mais uma série. Ele só deu um Ctrl C e um Ctrl V. Estou com o gráfico marcado, venho design de gráfico, vou alterar tipo de gráfico. Vou dizer que ele é uma combinação e vou mudar o média móvel para linha. Ele já está, na verdade, né? Só vou mudar a cor dele. Né? E veja que ele já incluiu aqui, ele já fez a sugestão de uma linha móvel e agora eu posso mudar a cor dela. Tem aqui página, formatar, né? A cor da forma e posso fazer ela vermelha. Muito bem, posso pegar esse gráfico, vou lá no meu dashboard e colo ele. Tá aqui. Então, nosso gráfico já está ganhando forma. Legal? Vou deixar um espaço ali porque eu vou incluir ali. Veja aqui, ele está criando a forma. Perfeito. Muito bem. E agora eu posso aqui mudar formatar o eixo. Vou colocar aqui como, posso pôr, em vez de 7 dias, vou pôr como meses. Tá? Então ele vai escrever os meses. O número, vou formatar ele como mês e ano. Vou tirar o dia. Tá? Adicionar. Vou colocar isso aqui. Ficou mês. Vou pôr em branco. Para ficar melhor. Posso pôr negrito. Posso aumentar. Não. Mês. Né? Eu posso mudar aqui, ó. O número, em vez de ser, eu pus MM, posso pôr MMM para ele ficar. Vamos pôr só um mês mesmo. Janeiro, julho. Perfeito. Tá aqui. E eu posso tirar essa borda também para tirar os elementos que não agregam valor e que causam distração, né? Contorno da forma, sem contorno da forma, tá aí feito o nosso gráfico, tá montado. Posso aqui também mudar essa base aqui para branco. Ótimo. E eu vou pegar aqueles contornos que eu criei lá, lembra? Esse. Colocar ele aqui. E eu posso pegar o outro também. Esse. Vou colar aqui. Vamos posicionar eles bem aqui agora. Aqui eu posso fazer segmentação de dados, posso fazer em 2 colunas para ele ficar mais aqui na parte superior. Né? Então agora aqui eu posso aqui ampliar. Muito bem. Olha aqui, está no São Paulo, se eu tirar aqui São Paulo, ele vai, se eu dou um Ctrl e clico no São Paulo, ele vai trazer, ele está mostrando o caso, posso mostrar o gráfico por mortes, está no Brasil inteiro. A média hoje, olha lá, média móvel 1047, os valores, finais de semana, mais escuro, e aí eu gosto do freguês. As cores, pessoal, e o formato aí é um gosto de cada um. Eu vou até salvar aqui para dar sorte. Legal? Muito bem. Agora eu posso ajustar as cores desses painéis aqui para eles ficarem mais bonitinhos. Então, vamos lá, segmentação de dados. Eu venho aqui e vou pôr essa escura, vou duplicar ela e vou mudar
cabeçalho aqui, ó, vou dar um formatar, não é cabeçalho, segmentação de dados, vou dar em segmentação de dados inteiros, vou em preenchimento e vou pôr uma cor parecida com esse azul aqui, sei lá, vamos ver se vai ficar ok. E apliquei ele, ok, ele fica numa cor, eu posso mudar, não gostei, tá bom, então vamos lá, não ficou, tem que ficar um azul mais escuro ainda, então vamos mexer nele, ok, vem aqui, segmentação de dados, é aquela personalizada, vou dar um modificar e vou escolher um outro, aqui vou dar um formatar, e vou pegar o fundo, e vou pôr esse fundo mais escuro aqui, ó, deixar mais parecido. Ok. Aí ficou mais parecido. Aí, se eu tiver em casa, está aqui. E eu posso vir aqui agora e aplicar. Como eu criei aquela segmentação lá, ela está aqui, ó. Venho aqui, aplico ela, vou digitar para todo mundo. Perfeito? Então, pessoal, essa aula já está com mais de 30 minutos. Aqui nós criamos o primeiro. Vamos só finalizar. Vamos criar um título aqui. Vou ver como que eu pus o título lá naquele outro. Opa, para copiar a coisa que eu desconfigurei, tem problema. Está ficando parecido? Então, vamos lá. Então, média móvel de casos Brasil. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um texto, né? E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou falar aqui, ó. O texto vai ser igual. Média móvel de, fecha aspa, aí eu busco aqui se é casos ou mortes, né? E abro aspas, aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou pôr um outro aspas com esse aqui, beleza? Ok. Eu vou pôr aqui do lado. Vou pegar em vez de ser C10, eu vou pôr o C11. Está errado. Está errado. Faltou aqui um sinal aqui, ó. Vai ficar, ó, média móvel, G1, tal, ele vai ficar, tá faltando só se é Brasil. Como é C11, eu vou pôr aqui, ó, pô, se, eu vou usar a mesma fórmula daqui, só que em vez de ser asterístico, eu vou pôr, em vez de asterístico, eu vou pôr Brasil. E aí ele vai escrever Brasil para mim, pronto. E aí vai ser Brasil, e aqui eu vou pôr C11. 11 não, é CD10. Muito bem. Veja que é legal. Ó. Se eu mudo lá para... E agora eu vou criar uma... Vou inserir aqui. Vou inserir uma caixa de texto. Caixa de texto. Igual. Beleza. Eu vou pôr aqui que isso é igual a esse aqui. Beleza. Está criado. E você veja que eu vou aumentar aqui. Ctrl Shift, vou jogar aqui, vou preencher sem nada, sem preenchimento, vou pôr texto em branco, em negrito, e vou centralizar. Ótimo. Faltou tirar a borda. Formatar a forma, contorno da forma, sem contorno. Muito bem. Ok, pessoal. Olha só. Com isso nós criamos, aqui nós podemos ver casos, se for mortes, vamos mudar para mortes, né? Se for São Paulo, ele vai mudar para São Paulo. Legal, então está funcionando. Essa é a nossa primeira aula, ela já está com mais de 40 minutos, então a ideia agora é o seguinte, o que nós vamos fazer? Na segunda aula nós vamos adicionar os outros elementos. Como eu adiciono esses cartões, com data e a média dos valores, a seta para cima e para baixo, esses outros cartões e o mapa.
é o que vai ficar para a próxima aula. Então já estamos com basicamente ele todo montado. Então agora só faltam os detalhes finais e a gente vai trabalhar forte em cima dessa questão aí do gráfico, do mapa e dos outros cartões e como adiciono esses demais elementos que dão um tchan a mais no nosso dashboard, ok? Então, a próxima aula em breve, aguarde, sigam aqui no canal e aguardem que postarei a próxima aula na sequência. Um forte abraço e até mais.